Olá, está no ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação aqui da Universidade de Guarulhos, e eu sou Henrique Ribeiro. No programa de hoje você confere a nossa agenda cultural e também um bate-papo com a professora Brigitte Bedin, falando mais sobre o mercado de um intérprete de Libras. Não saia daí, o Espaço Comunidade começa agora. Confira agora a agenda cultural dessa semana. A apresentação musical Piano a Muitas Mãos acontece no dia 23 de junho, às 20 horas. O projeto idealizado visa a formação de alunos na prática de música de câmara e orquestra, pois, tocando a muitas mãos, os sons se multiplicam. Recurso relevante na formação de pianistas. A entrada é franca e acontece na Biblioteca Monteiro Lobato, na rua João Gonçalves, 439, no centro de Guarulhos. O tradicional baile da melhor idade acontece no dia 27 de junho, às 19 horas. O tradicional baile da terceira idade, com 106 anos de existência, conta com a presença da Banda Lira, que traz consigo o repertório de grandes compositores que marcaram época. A entrada é franca e a indicação é de 18 anos. O baile acontece no Adamastor, localizado na Avenida Monteiro Lobato, número 734, no Macedo, em Guarulhos. O já tradicional Encontro de Trios de Forró se apresenta dia 28 de junho, às 15 horas. O encontro traz sua terceira edição com os trios Bela Vista, Catuaba e Fernandinho do Acordeon. A entrada é franca e o espetáculo acontece na tenda do Bosque Maia, na Avenida Paulo Facini, em Guarulhos. O espetáculo de dança A Lua Negra está em apresentação nos dias 27 e 28 de junho. Ao sábado, a apresentação ocorre às 20 horas e no domingo às 19 horas. O espetáculo de dança foi inspirado no mito de Liliti, a primeira companheira bíblica de Adão. A entrada é franca, mas é necessário retirar os ingressos 1 hora antes do espetáculo. A indicação é de 12 anos e tem duração de 40 minutos. As apresentações acontecem no Teatro Nelson Rodrigues, localizado na Rua dos Coqueiros, no número 74, na Vila Galvão, em Guarulhos. A peça tem uma limitação de 40 pessoas por apresentação. Para mais informações, ligue 2459-1813. E essa foi a agenda cultural dessa semana. Não saia daí, no próximo bloco vamos ter uma entrevista com a professora Brigitte Bedin. Ela vai falar mais sobre o mercado de um intérprete de Libras. O Espaço Comunidade volta já. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com o Espaço Comunidade. Hoje, com a presença da professora Brigitte Bedin, ela vai falar mais sobre o mercado de Libras. Tudo bem, professora? Olá, tudo bom? Professora, o que é a Libra, o curso de Libra? Libras é a linguagem brasileira de sinais, que é utilizada justamente para quem tem surdez ou deficiência auditiva, né? Então, o que tem que ficar claro, existe diferença, inclusive, entre o surdo e o deficiente auditivo, né? Uhum. O surdo, ele faz parte da comunidade surda. Então, ele assume a surdez dele e ele adota as Libras como uma linguagem própria. Certo. É a identidade da comunidade surda, é a língua da comunidade surda. Então, se a gente parar para pensar, quem utiliza Libras, na realidade, é bilíngue. Ah. Por quê? Porque ele fala Libras e ele fala português. Ele entende português, no caso. E, então, seria uma segunda língua. Tá. No caso do surdo, é a primeira língua.
E assim, por ser uma segunda língua, qualquer um pode aprender a Libra? Sim, qualquer um pode aprender. Só que no caso do surdo é fundamental que ele saiba essa linguagem para fazer parte de uma comunidade. O que acontece hoje? Por exemplo, se você for para a Alemanha, você não sabe absolutamente nada de alemão. Como você vai se sentir? A pessoa se sente fora do ambiente, ela se sente perdida. As pessoas falando alemão perto de você, você não sabe absolutamente nada. Você não entendendo nada. Exatamente. É exatamente isso que acontece com o surdo em relação à língua portuguesa. Por quê? Porque como ele não ouve, na família dele, digamos que ele seja o único surdo. As pessoas falam e ele está totalmente fora daquele contexto. Ele vai para a escola, uma escola que não é inclusiva, ou uma escola tida como normal, e as pessoas vão estar falando português, ele vai estar totalmente fora do contexto. Então, daí a necessidade da comunidade surda. Certo. E a comunidade surda vai ter como língua Libras. Então, é fundamental que ele aprenda. Ah, mas eu não sou surdo, quero aprender. Posso aprender? Claro que pode. Só que vai ter aí alguns percalços pela frente. Por quê? Porque existe gíria. Tá. Então, eu faço o curso básico de Libras. Vou me desenrolar? O básico, o mínimo necessário você vai saber. Só que existem algumas minúcias, existem as gírias que o surdo utiliza, que até por conta da identidade dele, que, de repente, quem não conhece muito bem Libras vai ficar um pouquinho por fora. Assustado, né? Ele vai olhar e falar, mas o que ele está falando? Que é uma forma também dele manter a comunidade e manter a identidade dele. Professora, e no caso da alfabetização, como ela é feita? Bem, primeiro em Libras, porque não tem como eu alfabetizar o surdo sem antes alfabetizá-lo em Libras. Então, primeiro ele vai aprender Libras. Então, se você for comparar o surdo com um ouvinte comum, o ouvinte comum, ele vai para a escola, 7 anos, já está alfabetizando, vai aqui com 8, 9 anos ele está alfabetizado. O surdo não, ele vai levar mais tempo. Por quê? Porque ele vai passar primeiro pelo processo das Libras, vai aprender Libras. A hora que ele souber Libras, aí ele vai para a segunda língua, que é português, para aprender português. Não esquecendo também que o processo de pensamento do surdo, em função a construção de pensamento, ela é diferente de um ouvinte qualquer. De um ouvinte comum, né? Então ele constrói as frases de forma diferente. Por exemplo, na academia, quando a gente vai dar uma prova para o surdo, tem que ser uma prova direcionada. Tem que ser uma prova mais objetiva. Tem um cuidado mais especial mesmo. Sim, a construção de frase do surdo é diferente da nossa. Por quê? Porque ele passou primeiro pelas Libras, para depois ir para a língua portuguesa. Então você vai trabalhar mais com palavras-chave para que ele possa se comunicar. É diferente. Então, nesse processo de alfabetização, ele vai alfabetizar mais tarde na língua portuguesa. Mas, em compensação, Libras ele já está aprendendo lá atrás. E no caso das pessoas, você falou bastante das pessoas que nasceram surdas, do que já tem a deficiência. E no caso das pessoas que têm essa deficiência no decorrer da vida, elas vão ficando mais velhas e vão perdendo a audição. A alfabetização em Libras, ela é diferente? Ela é um processo diferente? Olha, vai depender muito de cada caso. Por exemplo, processo paulatino, de perda da audição. Às vezes um aparelho auditivo vai resolver a questão. Então, não necessariamente aquela pessoa é uma pessoa surda. Não esquecendo que o surdo, ele é da comunidade surda. E o deficiente auditivo, de repente, ele vem nesse decorrer, ou de repente ele quer utilizar o aparelho, enfim, ele não faz parte da comunidade surda. Existe essa diferença, que é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem consciência. Então, por exemplo, se o aparelho resolve, tudo bem, não vai precisar aprender Libras. Ou, de repente, ele perdeu completamente a audição. Aí vai ser um processo até mais complicado, porque aprender Libras, fazer parte dessa comunidade, é um outro contexto. Então, tem até uma adequação das Libras com a língua portuguesa. E cada caso é um caso. E essa perda na idade adulta, essa perda que vem depois, de repente, esse indivíduo ele já era alfabetizado na língua portuguesa. Então, ele vai conseguir se comunicar, talvez ele não consiga articular as palavras como ele articulava antes, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas cada caso é um caso e aí vai ter que analisar. Os especialistas é que vão estar resolvendo essas questões.
Professora, e no caso do intérprete, existe uma preparação, uma aula especial de Libras para a pessoa ser um intérprete de Libras? Olha, hoje existe até licenciatura em Libras. A Federal de Santa Catarina tem licenciatura em Libras, né? Mas existem cursos que começam curso básico, a própria UNG tem curso de Libras, existem cursos gratuitos, existem cursos pagos. No caso da UNG, o valor é bastante acessível, mas também entra como disciplina optativa e vai depender muito da vontade de cada um, porque é o que eu disse, não é fácil. Você aprende o básico. Você tem que ter aí uma certa aptidão, uma certa expressão, porque é uma língua que trabalha muito com a expressão facial. Então você vê, é muito bonito de ver a forma como as pessoas se comunicam em Libras, né? Uhum. E a expressão facial, a forma de se comunicar, nessa expressão ela é muito forte e ela fica muito, muito clara. Então, por exemplo, você... normalmente quando você convive com uma comunidade surda, normalmente eles te dão um nome, uhum. né? Então, por exemplo, eu já vi alguns gestos, por exemplo, esse gesto porque tem um topete, ou então esse gesto porque tem o nariz pontudo. Então, aquilo vai especificar quem é a pessoa. É como se fosse um apelido, né? Uhum. E são muito assim expressivos mesmo na forma de se comunicar. Tem gente que não tem essa... habilidade, esse cuidado, né? Não é expressivo, então não vai se sair tão bem quanto pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer que se comunicam maravilhosamente bem. Então, vai muito da aptidão também, e força de vontade. Por quê? Porque existem as benditas gírias, né? Aquelas expressões. Você tem que ganhar a confiança dos seus parceiros surdos, no sentido deles irem passando essas dicas, essas gírias. Você vai pegando isso com o tempo. Uhum. Mas também, depois que aprende, você vira um expert. Como no caso dos outros idiomas também, né? Sim. Você aprende uma língua, mas você não sabe as gírias que usam naquele país. Sim. Então, quando você vai para aquele país, você vai se adequando à linguagem que eles têm. Sim, e é fascinante. Eu acho, assim, a linguagem de Libras, eu não sou letrada em Libras, mas eu acho, assim, fascinante. Conheço pessoas que são e que dão show. Dá até aquela questão bonita de se ver, né? Da pessoa conversando, você olhando, você mexendo a mão, mexendo o rosto, e tem um diálogo grande ali. Sim, é muito bacana, muito bacana. Professor, no caso dos intérpretes, qual que é a demanda dessa profissão, desse profissional? Se a gente pensar que no Brasil 5% da população tem problema de audição, desses 5%, pelo menos 2 milhões têm surdez severa, a demanda é grande. Uhum. E aí, essa demanda ela vai surgir aonde? Nas escolas, nas universidades. Então, por exemplo, aqui nós temos os intérpretes de Libras. Então, por exemplo, eu tenho um aluno surdo num determinado curso. Então, esse aluno ele vai ser acompanhado o curso inteiro por um intérprete de Libras, que vai estar transmitindo para esse aluno o que o professor está falando. Né? Por quê? Porque a gente fala, mas e leitura labial? Leitura labial, ela não é uma leitura que todo mundo tem essa aptidão. Nem todo surdo consegue ler os lábios. É uma questão até de aptidão também. Uhum. Então, tem surdos que olham para o professor e conseguem ler o lábio e saber o que o professor está falando. Mas não é a grande maioria, é um ou outro. Então, eu vou precisar de um intérprete ali, em tempo integral na aula, que vai estar transmitindo o que o professor está passando em aula. E aí também entra o desafio desse intérprete, porque não basta só ele saber Libras. Ele tem que saber transmitir o que aquele professor está falando. Porque senão o aluno não vai entender nada. A parte técnica da aula, né? Porque não é só simplesmente um texto aleatório. Não. É um texto focado para alguma disciplina, mas... Exatamente. Como é uma faculdade, é uma coisa mais aprofundada mesmo. Exatamente. Então ele tem que ser um indivíduo preparado, capacitado e, além de tudo, com essa expertise em Libras. Então, a demanda existe. Não só na área acadêmica, mas, por exemplo, recrutamento e seleção, com 5% para deficientes que as empresas têm que contratar, que é a lei. Um recrutamento e seleção, se souber Libras, é diferencial. Uhum. Então, ele vai estar entrevistando um candidato surdo, né, para uma determinada vaga, ele tem condição de se comunicar. Do contrário, fica difícil, né? Vai entrevistar como?
Vai saber das qualidades daquele candidato como se ele não consegue se comunicar. E, na realidade, nós temos que oferecer condições para o surdo, e não o surdo que tem que buscar condições para se inserir no mercado ou para se inserir na escola. Ou seja, isso a gente chama de inclusão. Oferecer subsídios, oferecer condições para que esse indivíduo possa se desenvolver. Não é integrar, e sim incluir. Integrar é normalizar. Ninguém quer normalizar. Cada um com as suas dificuldades, e a gente vai dar condições, substrato, para que essa pessoa possa se desenvolver. Professora, nós vamos para um rápido intervalo, depois a gente continua com a nossa conversa, tudo bem? O Espaço Comunidade volta já. Se a vida é feita de escolhas, o que faz de você um vencedor? É acordar com vontade de conquistar o mundo? Ter hábitos saudáveis? Correr atrás dos seus sonhos? É tudo isso. Além de, claro, estudar numa instituição que te oferece as ferramentas certas para sair da mesmice e vencer. Então, seja um vencedor. Faça a UNG Vestibular 2015. Inscrições abertas. Estamos de volta com o Espaço Comunidade, hoje com a presença da professora Brigitte Bedin, falando mais sobre o mercado de Libras. Professora, você falou no nosso primeiro bloco que a Libras é a linguagem brasileira de sinais. Então, ela é uma linguagem que muda em cada idioma? Existem algumas variações, sim. Não posso dizer que a Libras é idêntica, por exemplo, à linguagem de sinais nos Estados Unidos. Então, existem algumas diferenças. Mas, pelo que eu sei, entre eles até conseguem se comunicar. Mas existem diferenças, sim. Certo. Pequenas, mas existem. E no curso de Libras? Aqui na universidade ele tem, mas assim, o curso que tem aqui, ele é pago? Aqui existe como optativa e existe também aberto para a comunidade. É pago. Mas assim, para a comunidade é pago, mas é um valor baixo, acessível. E da mesma forma que existem cursos gratuitos no mercado, existem cursos online. O que tem que ficar claro é que, assim, num primeiro momento, deve ser feito um curso básico para a pessoa começar a tomar contato com a língua e depois aprofundar. Porque, como eu disse, não é algo tão fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade, mas, no geral, vai precisar aprofundar, vai ter que aprender as gírias, né, para poder... É igual um idioma mesmo. Sim. Que tem todo um preparo, Com certeza. E algumas pessoas com mais facilidade e outras com menos. Sim. E quanto mais expressão fisionômica, melhor. Porque realmente é uma linguagem que vai estar utilizando muito uma coisa que a expressão mesmo. Enquanto gesto, mas também a expressão fisionômica. Professora, no caso das pessoas que procuram o curso, elas têm intenção de seguir carreira, ou então é uma coisa mais para conhecimento mesmo? Existe uma demanda grande de mercado, como a gente já conversou. Existe, como eu disse, no total são mais de 9 milhões de brasileiros com problemas auditivos. E desses, 2 milhões com problemas severos. Então, eu vou ter necessidade de intérpretes? Com certeza. Falta intérprete? Com certeza. Então, vai ter mercado? Vai. Né? E justamente para trabalhar em universidade, para palestras, para TV. Muitas vezes vocês têm, né, às vezes algum programa de TV, não sei se você já observou, e tem alguém fazendo os sinais, né? Então existe demanda e vai dar para ter uma rentabilidade em cima desse tipo de trabalho. Falta profissional. Eu já vi, inclusive, abrirem concursos e não ter profissional para estar atendendo a demanda desses concursos. E no caso, assim, do salário desse intérprete, ele recebe não sei dizer, uma quantia certa, uma quantia equivalente ao serviço dele? Bem, existe aí um mercado que paga um X, exatamente os valores eu não tenho aí como te precisar, mas o que a gente tem que entender é, quanto menor quantidade de pessoas aptas para esse tipo de trabalho, melhor o salário. Daí, conforme aumenta a oferta, o salário, a tendência é diminuir, né? Mas, com certeza, é algo que vai estar satisfazendo as necessidades de quem busca uma renda extra.
Ou, de repente, quer fazer disso uma profissão. Professora, qual que é a remuneração de um profissional intérprete de Libras? Olha, em março teve um edital do Campus Formiga de Minas Gerais, numa universidade federal, que estava precisando de intérpretes de Libras, 40 horas semanais, e o salário era de R$ 4.622. Ou seja, a remuneração é boa. Se a gente pensar enquanto intérprete, enfim, é muito boa. E a tendência é, conforme as pessoas vão se especializando, as pessoas vão se preparando, como existe uma demanda grande e eu tenho poucos profissionais ainda nessa área, pode-se dizer que paga-se bem, né? Para palestras também, nas universidades, nas empresas, e é um diferencial muito grande para quem tem essa língua a mais, porque não é uma língua tão fácil de ser aprendida e é incomum no caso. Certo. Professora, você também comentou aqui isso da leitura labial. A leitura, ela pode ser considerada uma linguagem dos surdos? Até uma... Não, seria uma aptidão, ou seja, eu olho, eu vejo a pessoa falando e eu consigo identificar o que ela está falando. É uma aptidão. Nem todo mundo tem essa aptidão, tem essa facilidade. Um ou outro tem, mas a grande maioria não. E é um erro pensar que todo mundo consegue fazer leitura labial. Tem muito ouvinte que consegue fazer leitura labial. Olha de longe, vê duas pessoas conversando e sabe exatamente o que estão falando. Então é uma aptidão, é uma característica que a pessoa tem, né? Uma facilidade que ela tem. Até o olho ele sabe identificar, mas não é uma forma de captar uma comunicação, mas não que ele esteja se comunicando, né? Não é uma linguagem. Professora, nosso programa já está chegando ao fim. Você tem algum recado para passar para o pessoal de casa? Olha, o recado tem a ver com inclusão. Ou seja, como a gente estava falando, né? Existe uma diferença muito grande entre integrar o indivíduo à sociedade e incluí-lo. Então, por muito tempo se falava em integração. Em integração, normalmente ela pensa na normalização. Ou seja, normalização é que o indivíduo seja normal como os demais. Não que sejam normais, não é essa a questão. A questão é, seja comum como os demais. Certo. Só que a gente tem que entender o seguinte, em inclusão, o papo é outro. Ou seja, eu estou incluindo o indivíduo, eu estou dando subsídios, eu estou dando condições para que esse indivíduo se desenvolva. Então, por exemplo, eu ter um intérprete de Libras numa universidade, eu ter um intérprete de Libras, eu saber Libras, é uma forma de eu facilitar essa inclusão, porque inclusão é direito. Então, o indivíduo, o cidadão, ele tem o direito de ser incluído, ele tem que ser incluído. E nessa inclusão, eu Estado, eu, governo, eu, instituição, eu tenho que dar condições para que esse indivíduo se desenvolva. Eu não posso bloquear esse desenvolvimento. Então, essas condições, entre elas está a linguagem de sinais, que é uma obrigação, né, que se ofereça para que a pessoa possa aprender, possa se desenvolver e possa ter igualdade de direitos. Professora, muito obrigado pela nossa conversa hoje. Eu que agradeço. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para a nossa produção 2464-1796 ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você confere em nosso canal no YouTube. Curta também nossa página no Facebook. O Espaço Comunidade fica por aqui e até a próxima. Tchau!